Olá, queridos alunos, vamos dando sequência aos nossos estudos. Então, agora a gente vai trabalhar a radiciação e suas propriedades. Então, nós encontramos esses exemplos no livro de pré-cálculo, que é a nossa referência bibliográfica, na página 18 em diante. Então, a primeira propriedade. Então, na verdade, a gente vai proporcionar uma nova escrita de raiz enésima de U vezes V, ou seja, isso pode ser escrito como sendo a raiz enésima de U que multiplica a raiz enésima de V. Então, temos um exemplo a partir dessa propriedade, que é a raiz quadrada de 75. Nós podemos observar que 75 pode ser escrito da seguinte forma: 25 que multiplica 3. Ou seja, aqui a gente tem a raiz quadrada de 25 que multiplica a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25, que multiplica a raiz quadrada de 3. Como a raiz quadrada de 3 não dá um resultado exato, então a gente conserva a raiz. Então, a raiz quadrada de 75 é o mesmo que a raiz quadrada de 75 pode ser reescrita como sendo 5 que multiplica a raiz quadrada de 3. Ok? A segunda propriedade. Então, a gente tem a raiz enésima de U dividido por V. Isso pode ser reescrito como sendo a raiz enésima de U dividido pela raiz enésima de V. Então, nós temos o exemplo. Raiz quarta de 96 dividido pela raiz quarta de 6. Ou seja, isso pode ser escrito como sendo raiz quarta de 96 dividido por 6. Então, dividindo 96 por 6, a gente tem a raiz quarta de 16. Então, a raiz quarta de 16 é igual a 2. Ou seja, 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes é igual a 16. Ok? Terceira propriedade. Raiz enésima que multiplica a raiz enésima de U. Isso pode ser escrito da seguinte forma: m vezes n, ou seja, raiz de m vezes n de U. Então, nós podemos associar ao seguinte exemplo: raiz quadrada da raiz cúbica de 7. Então, isto pode ser reescrito como sendo a raiz 2 que multiplica 3 de 7, ou seja, a raiz sexta de 7. O exemplo 4. Então, eu tenho a raiz enésima de U elevado a n. Então, quando o índice é igual ao expoente, então o resultado é o próprio radicando, ou seja, o. Aqui nós temos índice igual ao expoente, então, no exemplo, né, o resultado do nosso exemplo 4 é igual a 5. Ok? A quinta propriedade. Então, eu tenho a raiz enésima de U elevado a m. Então, isso eu posso separar como sendo a raiz enésima de U elevado a m. Então, como exemplo quinto, nós temos a raiz cúbica de 27 elevado ao quadrado. Então, nós podemos escrever isso da seguinte forma: a raiz cúbica de 27 elevado ao quadrado.
Então, a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Ou seja, 3 multiplicado por ele mesmo. 3 vezes dá 27. Então, 3 elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9. Ok? Vamos a outros exemplos onde a gente utiliza as nossas propriedades para nós fazermos a remoção de fatores dos radicais. Então, nós temos o primeiro exemplo, a raiz quarta de 80. Nós podemos escrever a raiz quarta de 80 da seguinte forma: raiz quarta, 80, fatorando 80 nós temos 16 que multiplica 5, ok? Então, dentro da raiz, nós ainda podemos reescrever da seguinte forma: raiz quarta. O que é 16? 16 é 2 a quarta vezes 5. Agora sim, aplicando as propriedades que a gente viu anteriormente, isto pode ser escrito como sendo raiz quarta de 2 a quarta, que multiplica raiz quarta de 5. Então, ó, aplicando a propriedade, no primeiro termo a gente tem como resultado 2, que multiplica a raiz quarta de 5. O exemplo B. Então, nós temos a raiz quadrada de 18x elevado à quinta. Então, nós podemos reescrever o que está dentro da raiz da seguinte forma: 18 pode ser escrito como sendo 9 que multiplica 2. X elevado à quinta pode ser escrito da seguinte forma: x ao quadrado que multiplica x ao quadrado que multiplica x. Então, se a gente aplicar a propriedade das potências aqui, volta a ser x elevado à quinta. Agora, reescrevendo isso aqui, a gente tem, ó, raiz quadrada de 9 que multiplica raiz quadrada de 2 que multiplica raiz quadrada de x ao quadrado que multiplica raiz quadrada de x ao quadrado que multiplica raiz quadrada de x. Então a gente vai simplificar aquilo que for possível, ó. Aqui nós temos a raiz quadrada de 9 é exata, é 3. Este termo aqui também, ó, aplicando a propriedade, índice 2 expoente 2, x. Este termo também, aplicando a propriedade, a gente tem como resultado x. E os termos restantes não tem como simplificar, então permanecem. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de x. Simplificando, nós temos como resultado 3x elevado ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de 2x. Então, simplificamos a expressão inicial. O item C. O item C, nós também podemos escrever da seguinte forma: raiz quarta de x à quarta, que multiplica raiz quarta de y à quarta.
Então, aplicando a propriedade no primeiro termo, a gente tem como resultado x. No segundo termo, a gente tem como resultado y. Então, xy. A letra D. Então, a letra D, nós podemos representar ou reescrever da seguinte forma: menos 8 vezes 3. Então, raiz cúbica de menos 24, y à sexta. Raiz cúbica de menos 8 vezes 3. Menos 8 vezes 3, menos 24. Que multiplica y ao cubo vezes y ao cubo. Ok? Então, ainda reescrevendo, nós temos raiz cúbica de menos 2 ao cubo. 8 é o mesmo que 2 ao cubo. Ok? Que multiplica 3, que multiplica y ao cubo, que multiplica y ao cubo. Agora, aplicando as propriedades, a gente tem, ó, raiz cúbica de menos 2, que multiplica raiz cúbica de 3, que multiplica raiz cúbica de y ao cubo, que multiplica raiz cúbica de y ao cubo. Agora, aplicando as propriedades aqui, nós temos só fazendo uma correção, esse primeiro raiz cúbica aqui é de menos 2 elevado ao cubo, ok? Aqui, ó, elevado ao cubo. Então, fazendo a simplificação, ó, expoente igual a índice, nós temos como resultado menos 2. Esse termo aqui não dá para simplificar, então a gente vai conservá-lo. Índice igual a expoente, o resultado é o que está dentro da raiz, y. Índice igual a expoente, o resultado é o que está dentro da raiz, então y. E o termo que não dá para simplificar, a gente permanece com ele. Então, raiz cúbica de 3. Então, reescrevendo, a gente tem menos 2y. Y vezes y ao quadrado, que multiplica a raiz cúbica de 3. E assim finalizamos a resolução dos exemplos. Bons estudos. Até a próxima.